Bom dia, abençoadas e abençoados. Mais uma semana juntos aqui. Que bênção, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos mais uma semana juntinhos para poder falar do nosso Pai. Então, nesse momento, já pega seu café, pega sua Bíblia, senta à mesa, convida o Senhor para estar com você nesse tempo. E eu peço para que você abra sua Bíblia em Efésios 3, que nós vamos ler. Nós vamos ler a oração de Paulo, que Paulo fez, do versículo 14 ao versículo 21, mas eu quero dar ênfase em um versículo específico, que é o 19, tá bom? Então vamos lá, começa assim. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos entender um pouco aqui o contexto? Paulo ele está falando para a igreja de Efésios, né? Éfeso, na realidade. E o que ele está falando? É como se ele estivesse trazendo um segredo para aquele povo, ele está trazendo aquilo que Cristo pediu para ele, quer falar para que os gentios, né, que no caso não são os judeus, são aquelas pessoas que Cristo não vieram para ela, né, mas nós nos tornamos filhos. E ele fala aqui que, né, nos versículos anteriores, que nós, os gentios, tinham sido recebida a graça do Senhor através de Jesus Cristo, né? Então nós nos tornamos co-herdeiros. E o mistério, ele fala, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então aqui ele estava falando que os gentios também eram filhos, nos tornamos filhos também. E aí ele vem e faz essa oração. E o que eu quero frisar nessa oração? O versículo 19, que fala o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E por que eu resolvi trazer esse versículo aqui hoje? Enquanto eu estava lendo um livro, estava falando sobre Maria. E Maria conta a história de Maria no Evangelho de João. Eles falam, né, que ali haviam muitas mulheres perto da cruz e uma delas era Maria, a sua mãe. E aí eu fico imaginando, gente, tamanha dor do coração dessa mãe ao ver o seu filho pregado na cruz de uma forma extremamente brutal. Extremamente brutal. E Maria, ela ficou ali, com seu coração dilacerado, sangrando mesmo por dentro, mas ela permaneceu aos pés da cruz. Ela estava presente ali no último suspiro do filho dela, né? Então Maria, ela teve que aceitar o fato de que um dia o seu filho morreria em favor da humanidade. E aí quando a gente lê esse texto de Efésios 3,19, que fala, né, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, eu acredito que Maria conhecia o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí a pergunta é, será que nós conhecemos?
Será que eu e você conhecemos? Porque se a gente pensar, Cristo continuava sendo filho de Maria, certo? Ela viu ele sofrer, ela viu ele ser injustiçado, ela viu ele ser tratado com extrema maldade, mas ela ainda carregava a esperança da sua ressurreição no coração dela, como ele mesmo havia prometido. Maria confiou nas palavras de Jesus. Ela não confiou apenas porque ele era filho dela, mas porque Cristo era também o Senhor e o Salvador da vida de Maria. Maria teve o privilégio, olha só, o privilégio de receber a plenitude de Deus sobre a sua vida quando ela recebeu ele na barriga e também depois que veio o Espírito Santo de Deus depois da morte de Jesus. Olha que maluco, né? Mas é como se ela tivesse recebido ele 2 vezes. Porque em Atos fala que a multidão foi tomada pelo poder do Altíssimo. Aquilo que ali transformou a atmosfera da cidade, transformou e mudou milhares de vidas naquele momento. E aí o Senhor, Ele nos criou para que a gente seja cheias da plenitude dEle. Agora, como ser cheias da plenitude dEle? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. E é tão interessante quando a gente começa a olhar pela perspectiva, na realidade, da Bíblia, a gente pegando a história de algumas mulheres, de homens também, mas quando eu pego Eva e Adão, eles eram plenos. Eles já conheciam a plenitude de Deus e eles eram pessoas plenas. Eles conheciam o amor de Cristo. Eles eram puros, eram perfeitos por fora, por dentro, porque eles não foram concebidos pelo pecado. Eles foram concebidos por Cristo. Cristo o moldou, Cristo tirou da terra, fez da terra, tirou da costela de Adão, fez Eva. Eles não foram concebidos como nós fomos. E eles eram perfeitos, construídos ali pela mão do próprio Pai. Só que aí quando a gente olha para a história deles, nós aprendemos que mesmo no lugar de plenitude, a gente pode ser roubada desse lugar. E aí a gente pensa, mas por que, Ingrid? Por que então Eva se perdeu, né? Perdeu dessa plenitude que Cristo deu para ela? Porque ela valorizou mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E é interessante porque quando a gente olha para Maria, ela poderia ter entrado em um colapso quando Cristo falou para ela, olha, você vai ter um filho do Espírito Santo. Você vai ter um filho meu na realidade. Você vai carregar Cristo dentro de você. E aí ela poderia ter questionado, mas por quê? Porque como que vai ficar minha vida? Eu já tô noiva? Como que vai ser essa história maluca? Mas ela não questionou. Ela só acreditou na palavra de Deus. Mas Eva, que era extremamente pura, plena, por dentro e por fora, ela valorizou mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. O que o inimigo mais deseja é conseguir dominar a nossa mente com pensamentos contrários ao de Deus para nós. E aí a Bíblia ela afirma
Vigiem sempre seus pensamentos, pois deles dependem a sua vida. Por quê? Não é à toa. Vigiar os nossos pensamentos. A estratégia de Satanás é literalmente nos levar a acreditar em mentiras. E quando a gente acredita em mentiras, a gente age baseada nelas. E não nos princípios eternos, e não nos princípios que Deus nos ensinou e que Deus nos criou para poder andar por eles. É como se fosse um oposto, é literalmente o oposto, cada um leva para um lado. Mas é em quem você tem acreditado? Porque Eva era uma filha, ela era plena, ela era herdeira, ela desfrutava de uma intimidade com o Pai muito grande. Mas quando ela desejou ser aquilo que ela não foi criada para ser, quando ela desejou algo a mais, quando ela saiu da sua posição de filha, ela pecou, ela desobedeceu a ordem do Pai. E ali, toda a espécie, todos nós, fomos intoxicados em nosso coração, com medo, com vergonha, com culpa. E existem muitas vozes no mundo, só que muitas delas distorcem a nossa identidade e nos roubam de viver de acordo com o nosso propósito. E aí a minha pergunta para você hoje é muito simples: qual voz tem sido mais forte na sua vida? Qual voz tem sido mais forte na sua vida? Maria, por exemplo, ela não nasceu plena. Ela nasceu debaixo do pecado. Ela nasceu debaixo da herança de Adão. As heranças hereditárias, maldições de pecado, como todos nós que viemos pós a queda. Porém, a decisão de valorizar a voz de Deus transformou o seu destino e o destino de toda a humanidade. E a pergunta hoje que fica para você: qual voz tem sido mais forte na sua vida? Que hoje você possa refletir nessa pergunta e ser sincera com você e entender quais são os passos que você precisa fazer para mudar. Amém? Então, um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o nosso próximo devocional.